Graça e a paz, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre a cruz de Cristo. Na lição passada, nós falamos acerca do precioso sangue. O sangue, ele trata com nossos pecados. Porém, se ficarmos somente com o sangue, vamos cair no mesmo erro dos filhos de Abraão, dos filhos de Jacó, do povo de Israel. Eles pecavam e ofereciam sacrifícios, e isso era continuamente, não tendo uma mudança de comportamento. Então a cruz, ela vai tratar não com o pecado, mas com o pecador. Isso nós vamos observar dentro do nosso estudo de hoje, a partir de hoje, né? Porque o estudo é longo e nós vamos estar parte por parte desse estudo, né? A Bíblia vai nos dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 23 e o verso 23. Todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram. E nós podemos observar que no dia a dia, quando vamos falar com algumas pessoas acerca do Evangelho de Cristo, algumas pessoas costumam dizer, mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. E assim as pessoas tentam se justificar através das suas atitudes. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar também em Romanos capítulo 3, não há nenhum justo, nenhum sequer. Isso nós vamos observar na palavra de Deus. Então o problema, nós vamos observar que o problema não está naquilo que você faz ou está fazendo, né? Na verdade é aquilo que nós somos. A Bíblia revela que nós somos o quê? Somos pecadores, né? E a cruz vai nos libertar, né, daquilo que somos. Então nós podemos observar que o sangue ele nos purifica, ele purifica o nosso pecado, ele limpa de nós o nosso pecado, mas não trata diretamente com a nossa pessoa, trata com aquilo que nós cometemos. Agora a cruz de Cristo ela tem um significado muito forte, muito diferente. A cruz nos liberta daquilo que somos. E há 4 condições ou passos que precisamos entender claramente para podermos entender acerca do andar no Espírito, né? E acerca também da cruz de Cristo. Então, o primeiro é sabendo, né? São 4, mas nós vamos hoje falar só apenas a primeira parte, sabendo. Sabendo o quê? Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Isso está em Romanos, capítulo 6, versículo 6. Então, a Bíblia está nos dizendo que o nosso velho homem foi crucificado. Com quem? Com Cristo. Foi crucificado com Ele, né? Para que não vivamos mais servindo ao pecado, mas que possamos estar servindo agora a Deus. Precisamos entender que quem foi crucificado foi o velho homem e não o pecado, tá? Então em Romanos, no capítulo 7, no versículo 20, vai tratar sobre isto, né? Diz que o pecado que habita em mim, diz o apóstolo Paulo. Então, aquilo que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Por quê? Porque o pecado habita em mim. Então, nós está impregnado em nós isto, né? Não é porque nós cometemos pecado que somos pecadores, né? Mas nós cometemos pecado porque somos pecadores. Então, somos pecadores e cometemos pecado. E a cruz de Cristo vai nos libertar disto, né? Então vejamos que o alvo da cruz
O alvo da cruz não é o pecado, e sim o pecador. Porque no verso 6 do capítulo 6 de Romanos vai dizer: sabendo isto, que o nosso velho homem não vai ser, foi crucificado com Cristo na cruz. Então, quando Cristo ele foi para o Calvário, foi para a cruz, né? Ele lá estava eu também sendo crucificado com Cristo, o meu velho homem sendo crucificado com Cristo, para que a partir do momento que eu aceito o Evangelho, aceito a Cristo, né, a minha vida ela seja uma vida totalmente diferenciada, né? Então, quando não conhecíamos o Evangelho, não conhecíamos a Cristo, né, nós vivíamos de um jeito ou fazíamos as coisas sem pensar se estaríamos entristecendo ou não a Deus, né? Não é verdade? Quando você, nós não conhecíamos a Cristo, não conhecíamos o Evangelho, não conhecíamos a verdade, nós fazíamos as coisas sem se preocupar, né? Falávamos, ia para qualquer lugar sem se preocupar se estava ou não agradando a Deus, fazendo ou não a vontade de Deus. Essa atitude no passado era a atitude do velho homem, né? Era a atitude do velho homem. Mas, porém, quando nós temos o conhecimento da verdade, começamos a praticar a verdade, todo o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas palavras, nós já começamos a ter o quê? Uma preocupação se estaremos ou não agradando a Deus. Por quê? Porque deixamos de viver a velha natureza. A velha natureza ela foi crucificada com Cristo na cruz. E agora passamos a viver uma novidade de vida, né? Então, quando fomos crucificados? Fomos crucificados, né? Nós sabemos que a cruz é um instrumento de morte, né? Ninguém sai vivo da cruz. Então, quando é que nós fomos crucificados? O próprio texto diz, né? O nosso velho homem foi crucificado com ele. Foi crucificado com ele. Então, nós fomos crucificados quando Cristo foi crucificado, né? O versículo diz que fomos crucificados e não que seremos crucificados. Fomos sepultados com ele no batismo. É o que diz Romanos capítulo 6 e o versículo 3. Fomos sepultados com ele no batismo. Fomos mortos no batismo. O nosso velho homem foi crucificado para que andemos nós também em novidade de vida, onde está em Romanos capítulo 6 e versículo 4. Então, quando agora você tem esse conhecimento, né, e valoriza o sangue de Cristo, valoriza a cruz de Cristo, sabendo que, né, nós estamos estudando sobre essa parte agora, sabendo que fomos crucificados com Ele. Fomos crucificados com Ele. Não é que nós vamos ser crucificados. Então nós temos que entender que quando Cristo foi no Calvário, era para mim estar lá. Era o meu lugar de estar lá. Mas Ele foi no meu lugar. Então nós fomos crucificados com Cristo e lá ficou o quê? O velho homem, né? Por isso que aqui fala que no batismo, né, fomos sepultados com ele no batismo. O batismo ele tem um significado muito importante. É por isso que faz parte, né, daquelas pessoas que aceitam o Evangelho, como nós dizemos assim, aceita Cristo como Salvador. É necessário que ela passe pelo batismo, porque tem como é que eu posso dizer? Tem dentro da nossa organização, a pessoa depois do batismo tem algumas ordenanças, na verdade, a palavra correta é essa, algumas ordenanças a cumprir, né? Após a pessoa aceitar o Evangelho, aceitar a Cristo, né? O primeiro é aceitar, o segundo é o batismo, depois do batismo a pessoa participa da Santa Ceia do Senhor, e aí tem algumas ordenanças, né, que a pessoa vai cumprindo, e para que ela possa permanecer como filho, como filha de Deus.
porque o texto vai dizer que todos pecaram e destituídos estão, não é que vão ser, estão da glória de Deus. Então a pessoa ela tinha uma posição, ela tinha um cargo, ela tinha um nível e por causa de alguma coisa que cometeu, ela foi destituída, ela foi tirada daquela posição. Ela perdeu agora a herança. É como tem alguns casos que a gente vê nas mídias de que os pais eles morrem e deixam o testamento e o filho ou a filha precisa se formar, né, na universidade para poder ter o direito de receber a herança, certo? E se ela não se formar, não recebe herança. Então, em alguns casos, tem alguns papéis para a pessoa cumprir na vida dela para que ela possa receber herança. Então, é dessa mesma forma que nós entendemos aqui. A pessoa foi destituída. Isso vem lá de trás, lá de Adão, quando Adão errou com Deus. E todos nós recebemos essa herança de Adão, né? Mas agora Cristo, ele vem mudando toda essa história. Então tem o sangue de Cristo, porque nós falamos acerca do sangue, né? E agora vem a cruz de Cristo. A cruz, ela não trata com o pecado, mas ela trata diretamente com o homem, com o velho homem, colocando o velho homem na cruz. E agora, a partir desse momento, eu vou viver uma novidade de vida. Eu vou ser um novo homem. Por isso que Jesus, quando teve encontro com Nicodemos, se não me foge de memória, está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus chega para Nicodemos e diz: é necessário nascer de novo. Né? Nicodemos pensou que tinha que voltar lá e entrar no ventre da mãe dele para nascer de novo. Não, aqui é um novo nascimento. Né? Quando você tem esse conhecimento, o seu comportamento é outro, a sua mente é outra, a sua atitude é outra, a sua vida passa a ser outra. Amém? Então nós estamos aqui aprendendo acerca da palavra de Deus. E hoje nós vamos ficar apenas com essa parte sabendo, né? Porque são 4 partes que nós vamos dividir aqui nosso estudo acerca da cruz de Cristo. Né? Todo o nosso estudo, né, acerca do andar no Espírito está dividido em 3 partes. Né? A primeira é o sangue, a segunda é a cruz e a terceira parte é o andar no Espírito propriamente dito, que é o nosso tema. Porém, a cruz de Cristo, o nosso estudo será dividido em 4 partes. A primeira parte é sabendo, a segunda é considerando-nos, e a terceira é oferecendo-nos, e a quarta é o andar no Espírito, que vai ser a nossa lição no final. Então, irmãos, eu quero que os irmãos fixem bem esse nosso estudo, medite bem e aprenda sobre isto. Tá? O sangue ele trata com o nosso pecado. A cruz trata com o que nós somos. Então, o que nós somos o velho homem. Então, na cruz fica o velho homem e ali renasce o novo homem. Tá? Conforme assim como Cristo passou 3 dias, né, 3 dias no leito da terra, né, 3 dias depois ressuscitou, quando nós também descemos as águas do batismo, nós fazemos a mesma posição de ficar deitado como morto e ali nós ressuscitamos, nós revivemos uma nova vida para com Cristo, para com Deus, para com a família, para com a sociedade no modo geral. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu aguardo você na próxima aula, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos.